Iniciando mais um programa da série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da região do Vale dos Sinos, das cidades em que abrange a audiência da Vale TV. Hoje eu entrevisto o candidato Seixas. Isso. É isso? Sandrinho Seixas. Sandrinho Seixas. Me conta desse sobrenome parente do Raul Seixas, não? Bom, assim, é uma história bem complicada, assim, porque no final do século XIX vieram 3 irmãos de Portugal ao Brasil. Eles se separaram, né, e aí acabaram se dividindo muito, né? Então não existe mais parentesco sanguíneo com muita gente do Seixas, né, do Brasil, mas existe do nome. Sim. E tu é músico também. Sim, há 33 anos. Vereador no segundo mandato. Isso. Quais são as tuas principais bandeiras hoje, caso venha ganhar essa eleição como candidato a deputado estadual? Tobias, assim, ó, para ser bem sincero, assim, as bandeiras que eu tenho, assim, a principal é a acessibilidade, né? Que a gente, como deficiente físico, a gente tem muita barreira ainda a ser passada, né? E a gente tem que conquistar nosso espaço, porque o mundo não foi feito com acessibilidade. Nós temos que adequar, né? E nós estamos aguardando os governantes para que eles possam tomar as iniciativas, né? Muito pouco ainda foi feito e a gente está batalhando pelas coisas que a lei da acessibilidade demanda e em que não estão sendo respeitadas, às vezes por questão de falta de dinheiro também nessa crise, mas também por um pouco de negligência também. Na verdade, existem vários projetos, inclusive, com relação ao abuso do trânsito, né? Tem uma vaga para deficiente que muitas vezes é utilizada por um não deficiente que acaba prejudicando, né, aquele espaço que é feito prioritariamente para as pessoas que realmente precisam daquele local que foi planejado para ele, acaba sendo utilizado para pessoas que não têm essa necessidade. Como fazer para que haja uma efetividade desse comportamento, para que a sociedade respeite mais as pessoas que têm essas necessidades? É conscientização, né, mesmo, né, Tobias? A gente não pode fazer mais nada do que aguardar que as pessoas se conscientizem, sabe? Mas eu fico estarrecido muitas vezes quanto a essa questão, né, das vagas, que a gente é muito numerosa essa infração. Então eu fico pensando assim, que tipo de político que essas pessoas esperam ter? Se elas estão infringindo a lei, né, e não se importando, se um cadeirante não pode pagar sua conta, né, se um deficiente físico não consegue fazer o que precisa fazer, né, e então como é que ela vai exigir que um político haja corretamente? Então é apelar para a consciência, pela questão da cidadania, né, os seus direitos e os seus deveres, por aí, né? A educação está diretamente atrelada a isso. Totalmente. Né? E a educação, como a gente sabe, ela é um investimento a longo prazo. Justo. Tanto para segurança, quanto para a saúde, enfim, para todas as áreas que a gente necessita na sociedade. Tu tens alguma proposta para a educação? A gente tem o seguinte pensamento, o seguinte raciocínio, Tobias. A gente tem muita lei boa. Nós já temos leis, sabe? E que se elas fossem cumpridas, nós estaríamos bem melhor, sabe? O que eu acho que o nosso papel agora, sabe, como legislador, é de cobrar que essas leis sejam cumpridas, né? Não adianta a gente ficar acumulando leis, sabe, só para a questão de repente, de crescer o mérito da gente, tudo ali, querer ser dono de alguma lei e tudo, se essas que já existem não estão sendo cumpridas devidamente, né? Então, sabe, nós temos que sabe, cobrar, não só o legislador, mas também o cidadão, as pessoas, né, os pais, cobrar que sejam cumpridas as leis que já existem. As pessoas parecem que fazem uma confusão com a qualidade do mandato quando tu tem muita lei, ou proposta de lei, né? Justamente. Eu fiquei sabendo lá, eu vi uma matéria sobre num país em que praticamente eles não elaboram mais leis, mas eles estão cumprindo à risca as leis que já existem. E a função do vereador também é de fiscalizar, do legislador é de fiscalizar. Justamente. Né? A minha preocupação, sabe, tem muito vereador, muito deputado que está muito preocupado em fazer quantitativamente, né, a questão das leis. Eu sou pelo lado da qualidade, né? Eu quero que se cobre que as leis, né, sejam cumpridas e com excelência. Claro. Saúde.
a saúde para os portadores de deficiência. Como é que é o atendimento? Qual é a estrutura que está sendo proporcionada para as pessoas que têm essa necessidade de, eventualmente, não conseguir ter o mesmo acesso que as outras? Quanto à saúde também, os deficientes também, eles têm também uma preferência, né, de atendimento, tanto ambulatorial como emergencial. Então, assim, sabe, eu não ouvi reclamações de pessoas com deficiência. Eu mesmo já usei, né, a saúde pública e tudo e tive pronto atendimento. Então, nesse sentido, ainda está, graças a Deus, a gente está conseguindo ter a compreensão dos atendentes e até agora não tenho demandas assim nesse sentido de reclamação. Sim. Sabe? O que eu tenho, né, quanto à saúde no geral, em que as pessoas, né, reclamam da lentidão da saúde como um todo. Né? Nesse sentido, sim. Sim. Até porque a saúde é um dos grandes pilares do Estado, né? Saúde, educação, segurança, né? E a segurança também. Né? A segurança a gente é um dos estados mais violentos do país e como legislador municipal hoje e aspirante futuramente, quem sabe, a estadual, quais são os teus projetos para segurança? Segurança também, Tobias, assim, sabe, eu não quero me tornar repetitivo, assim, sabe, para as pessoas que estão assistindo, mas já existem leis também que abrangem toda a questão da segurança e a gente sabe, o problema é investimento, né? Nós estamos num país em que, infelizmente, saúde, educação e segurança são vítimas de maus investimentos e poucos investimentos. Sabe? Nós temos, assim, sabe, esses três setores são motivos de grandes discursos na hora de campanhas eleitorais e tudo, só que quando chega na hora de tomar o mandato, né, é muito pouco efeito, sabe? E a minha, no caso, uma das minhas principais bandeiras é poder cobrar tudo isso, sabe? Botar à tona de que as coisas têm que ser cumpridas. Não adianta só ficar na hora falando, na hora de campanha, sabe? São três setores que são principais aqui no Brasil inteiro e que são muito falados, só que pouca atitude. Sim, sabe? Qual a tua opinião sobre a questão dos incentivos, as leis de incentivo à cultura? A gente sabe há pouco tempo que a Lei Rouanet está sendo alvo, especialmente depois de episódios como o Queer Museu e, enfim, vários outros episódios, como o livro ou o show, não lembro bem agora, da Cláudia Leite, também, que foi vítima também de vários protestos. Enfim, por vários motivos, né, com razão ou não, mas enfim, qual a tua posição sobre a forma de patrocínio, de certa forma, certo, público e privado, nesse sentido, das leis de incentivo à cultura? Eu acho que é uma lei que não está beneficiando a todos. Ela tem que... as pessoas tinham que estabelecer critérios, né? E tinham que ser obedecidos esses critérios. Até já existem, só que assim, claramente, assim, eu vejo, assim, muitas vezes, eu conheço produtores que às vezes batalham tanto para realizar um evento e tudo, eles não são selecionados. Aí tu vê outros eventos, não que tenha uma competitividade quanto à importância desses eventos, mas a gente sabe que acaba até nesse sentido, acaba pendendo para um lado, né, para o outro, já acaba perdendo, o outro ganha. Então, assim, sabe, está faltando um pouco de critério mesmo, de pessoas, assim, que trabalhem e que sejam um pouco mais equilibradas nesse sentido, sabe? Sim. Porque eu trabalho há 33 anos na questão da cultura, são leis magníficas, né? Elas deveriam, só que não estão beneficiando a todos, como qualquer coisa, né? Sim. Aonde peca especificamente, falta o que para que todos sejam beneficiados? Informação. Às vezes, assim, sabe, tem os requisitos que são pedidos, né? Porque na hora de montar um projeto, tu acaba... Os editais? Isso, para apresentar, né? Para participar dos editais, tu tem que montar um projeto, né? Para apresentar ele. Então, assim, às vezes falta informação, sabe? Para certas pessoas. E essas informações, elas acabam prejudicando e a pessoa perde a oportunidade de poder apresentar um bom projeto, né? Um bom evento. Então, o pecado, eu acho que acaba sendo nas informações que são apresentadas, né? Sim. Sabe? Outras pessoas acabam sendo mais bem informadas, né? A gente sabe que tem um desequilíbrio, né? Mas
deveria ser padronizado. Um lobby pode ser. Oi? Pode ser um lobby, alguma coisa assim. Sim, né? Devia ser um padrão, né? Como tudo aqui no nosso país, infelizmente, onde tem o ser humano, acaba pendendo para os interesses, né? Particulares. E falando sobre isso, corrupção, queria saber a tua opinião sobre operações como a Lava Jato, os seus resultados, né? Qual é a tua expectativa de futuro como um agente público, né? A gente sabe que hoje todos os agentes públicos são investigados, muito embora não haja nenhum tipo de... possa não ter o processo em si, mas eles estão sempre sob julgamento diariamente, né, das suas condutas. Qual é a tua perspectiva e análise sobre esses fatos? A minha perspectiva, eu não gosto de ser uma pessoa negativa, né? Mas a impressão que eu tenho como cidadão, eu não vou dizer nem como político, mas eu vou dizer assim que muita coisa é empurrada com a barriga, se estendendo até não dar mais, né? E acabando se dando aquela impressão de que isso vai durar muito tempo ainda, vai dar muito pano para manga ainda. Sabe, nós temos um Brasil em que pessoas foram presas, pessoas estão sendo soltas, pessoas comprovadamente com culpa, né? E temos pessoas lá no alto escalão dando uma de juiz, né? Soltando as pessoas, e isso nós alimentamos isso, porque eu volto a dizer uma coisa: ninguém que esteja comandando esse Brasil, sabe, ele apareceu de helicóptero, né, ou tomou um cargo por acaso. Eles foram eleitos. A população brasileira tem que começar a abrir os olhos para isso e começar a se informar sobre a vida de cada candidato nessa eleição, investigar a vida dele a fundo para que a gente tenha pessoas que comandem o Brasil, mas pessoas interessadas em querer realmente trazer o Brasil que a gente quer, sabe? E a população agir na hora do voto, né, como que ela, sabe, pensando assim, ó, qual é o serviço que a gente gostaria que fosse prestado a nós, cidadãos, e votar conforme a consciência, né? Porque se a população começar a continuar, aliás, a agir de uma forma negligente, omissa às vezes, que a gente vê, mas eu nem culpo essas pessoas, né? Porque a desesperança está muito grande, e só que nós temos que lutar até o final, nós não podemos nos omitir, né? Eu vou entrar numa coisa muito pessoal, Tobias, né? A minha vida inteira as pessoas disseram que eu não ia ser nada, só porque eu não tenho os braços, sabe? E, poxa, me taxando de coitadinho e tudo. Tu imagina se eu fosse entrar nesse joguinho delas e achar que eu sou um coitadinho? Eu nunca teria realizado nada na minha vida. E eu comparo as atitudes da população com a minha vida. Nós temos que lutar até o final, nós não podemos se entregar. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode, dar o nosso 100%. E nas eleições, se a gente fazer o errado, a gente não tem como reclamar mais. Se a gente vender o voto, nós não temos o que reclamar. Então tem que se conscientizar que nós temos filhos e que nós queremos deixar um mundo melhor para esses filhos, né? Então, assim, fica nesse sentido, né? Eu sempre pergunto para as pessoas: qual é o mundo que tu quer deixar para o teu filho? Tu quer deixar esse mundo hoje, em que nós estamos muitas vezes sendo saqueados por essa corrupção gigante, que nos deixa um prejuízo anual, às vezes, de 50 bilhões de reais, que é o cálculo que se tem de dinheiro que vai para a corrupção, Tobias? Então, tu quer realmente deixar isso? Vocês querem realmente deixar que isso continue acontecendo? Eu não quero. Então, sabe, votem consciente, procurem a pessoa que vocês querem eleger e defendam ela, mas primeiro investiguem a vida dela para que a gente possa diminuir a nossa porcentagem de erro, a nossa margem de erro. Sandro Seixas, o tempo é muito curto, mas eu quero agradecer muito a tua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Tobias. Tudo de bom, boa sorte. Obrigado para nós todos.